Estamos de volta com o TV Esporte. Neste domingo, o Bus Potiguares enfrentou o Natal Scorpions pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. Foi a primeira vez em 6 anos que um clássico natalense foi disputado. E a nossa repórter Bruna Krumenauer foi lá no Arena das Dunas para conferir. Domingo é realmente dia de clássico. Eu estou aqui na Arena das Dunas para registrar uma disputa que não acontece há 6 anos. São os representantes do nosso estado, Bus Potiguares e Natal Scorpions, se enfrentando pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol Americano. A torcida do Scorpions estava presente em peso e em todas as idades. Já a do Bus foi embalada pelos gritos do seu time de cheerleaders. E não é que toda essa torcida funcionou? Após o resultado de 49-27 para o Bus Potiguares, o jogador Gabriel Klein, que veio do Rio Grande do Sul para reforçar a equipe, nos contou o que espera da temporada. Eu achei extremamente bom o jogo. E, cara, eu espero que a gente dê o dobro de vontade, que a gente deu hoje aqui dentro. Apesar da rivalidade em campo, o companheirismo e respeito fora dele permaneceu como deve ser. Tá aí, o Bus foi campeão dessa partida, parabéns! E o Cruzeiro de Macaíba está na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, disputando a Taça Paulista do Nordeste de Futebol Feminino. Nossas meninas perderam na estreia por 1-0 para o DA de Alagoas. Empataram por 0-0 com o Botafogo da Paraíba e ganharam por 3-0 do Centro de Pernambuco, por 3-1 do Ipiranga e hoje venceram o Força Jovem por 2-1. Com esse resultado, o Cruzeiro ficou em terceiro e conseguiu a classificação para a próxima fase da competição. Apesar do bom desempenho das nossas meninas, a gente pode dizer que essa competição é um pouco desumana, né? As meninas estão há 5 dias na cidade e quantos jogos a gente comentou aí? 5 jogos. Ou seja, elas jogam todos os dias. Descanso, né? Pra quê, né, gente? Não tem descanso, nem de 24 horas, né? Como a gente viu, elas jogaram ontem às 3 da tarde e hoje às 8 da manhã. Elas não têm esse tempo de descanso, de se recuperar, então eu acho que é algo bem desumano mesmo para elas. Sim. Fora que o campo às vezes não é bom, então prejudica ainda mais, né, o porte físico das meninas. E é triste, assim, quando a gente compara também. Eu sei que não é saudável a gente ficar fazendo isso sempre, né, porque, enfim, é triste mesmo, mas a gente vê tanto jogador, né, reclamando de 3 jogos na semana, às vezes até 2, né? São 2 jogos. Então, a cada 3 dias. É a vontade delas mesmo de jogar, né? A gente vê isso aí, você jogar 5 dias seguidos. E a gente recebeu a Bia aqui no programa, que é a atacante do Cruzeiro. Bia falou de todos esses problemas. As dificuldades. E apesar de ter a competição, a gente está vendo que parece assim de uma maneira muito amadora, né? Sim. A gente vê nas imagens, talvez não tenha uma preparação, uma organização maior antes para essa competição, então bota de qualquer forma. A gente vê que não é uma prioridade, né? Pois é, e a gente espera que as meninas consigam aí trazer o título, mas também se não trouxer, a gente já vê que são guerreiras mesmo. E ontem o ABC conseguiu sua 2ª vitória consecutiva depois do jejum de 7 jogos nessa Série C. Nossa equipe foi até o Frasqueirão e mostra tudo o que rolou. Em uma descida perigosa, Ares cruzou na área, mas o chute saiu forte demais. Luan recebeu essa carga nas costas e o juiz marcou falta. Igor Leite cobrou e o goleiro Mondragão fez essa defesaça espalmando para fora. Mas foi nessa jogada bem trabalhada que saiu o gol do ABC. Anderson Pedra rolou para Igor, que cruzou na área. Ares escorou para trás e Igor Leite abriu o placar. O tempo fechou nesse lance. Os jogadores Yuri e Luan levaram um cartão amarelo. Começa o segundo tempo. Yuri, que havia recebido o cartão amarelo ainda no primeiro tempo, foi expulso após receber o segundo por falta no camisa 11 do ABC. Luan chuta de fora da área para ampliar o placar e marcar o segundo do time alvinegro. O ABC ainda teve essa chance com Matheus Carvalho, que quase fez um golaço nos minutos finais. O time alvinegro conseguiu sua 2ª vitória consecutiva, foi a 21 pontos e entrou de vez para o G4. O técnico Raniel Ribeiro falou um pouco sobre a vitória. E foi tão difícil
chegar nesse momento, voltar para o G4. Foi muita pressão, muita cobrança e eles, muita dedicação, muita concentração. Então, para se manter, vai ter que aumentar um pouquinho mais tudo isso que foi feito durante essas últimas 3 semanas. Né? Voltar a ser competitivo não foi à toa. Se houve muito desgaste para isso. E nós temos que desgastar um pouco mais para nos mantermos dessa forma. Tá aí, palavras do professor Ranielli, muito desgaste, mas aí o ABC tá mostrando que tá se recuperando, né? Tá se restabelecendo aí na competição. É uma boa vitória por um jogo que foi dominado pelo ABC praticamente. A gente não pode deixar de dar esse crédito, mas também levando em consideração o adversário, não foi um desafio tão grande. Salgueiro vem numa sequência muito ruim aí no campeonato, então realmente era aquela vitória que devia ser dever de casa do ABC, obrigação, né? E ele cumpriu, né? Conseguiu cumprir muito bem, jogou bem, conseguiu as oportunidades para fazer o gol, manteve aquilo que Juliana falou semana passada, que ele deve ter tido uma conversa ali com os jogadores, que a postura mudou no jogo passado e no jogo dessa semana também. Inclusive ele manteve, né, a mesma escalação do jogo passado para esse jogo também, disse que precisava, que o time foi bem, então não precisava mexer, ele queria manter o time. E foi bem mais uma vez. E o Leandrão estava em campo, apesar dele estar machucado, né? Desde o outro jogo que ele foi substituído e ele voltou, né? Isso, ele foi até substituído. Sequência, né? Isso, ele até, só falando do Leandrão, eu também foi substituído nesse jogo por Leandro Ceará. Mas assim, achei que o Leandrão estava muito bem na partida, apesar de estar machucado. Achei que quem não estava ali muito bem, não estava se encontrando bem com o Luan, foi o Igor. Igor tava, que é o lateral esquerdo, não vai ser. E aí ele estava meio que perdido com o Luan, acho que Ranielli desceu mais Luan para a esquerda e eu achei que ali ele se atrapalhou bastante e a torcida estava reclamando muito dele. Então, para mim, assim, o que não foi muito bem foi a lateral esquerda com o Igor, mas também não deixou que o ABC também perdesse. É bom destacar o goleiro do Salgueiro. Salgueiro, né? A gente falou que o Salgueiro não está em uma boa fase, mas o goleiro Mondragão salvou muita coisa, né? Sim, até porque o posicionamento defensivo do Salgueiro, Ave Maria, né? Dava dó da gente ver, porque parecia aquele, assim, jogo de criança, marcando a bola e não os jogadores. Então, quando a gente via um lance de perigo no ABC entrando na área do Salgueiro... Você vê até o gol de Luan, né? Justamente, é um exemplo sozinho. perfeito. Erro de principiante, né? Que vai deixando o atacante vir, vai indo pra trás. Os 2 gols do ABC foi muito claro que a zaga do Salgueiro estava dormindo ali. O goleiro pode trabalhar, pode ter uma ótima partida, mas não pode salvar tudo também, né? Precisa de ajuda da equipe. E falando em ajuda da equipe, como o Thaís já falou, acho que é muito importante agora para o resto da temporada que o ABC dê sequência aos seus jogadores, né? O Igor não foi tão bem assim, mas ele apareceu em certos momentos da partida e fez uma contribuição positiva. Então, eu acho que com a sequência... está vindo uma sequência boa. Justamente. Então, eu acho que o Ranielli, ele acredita nos jogadores, no time que tem, trabalha o melhor possível com o que ele tem disponível. E, enfim, eu acho que esses 2 jogos aí que passaram do ABC já dá para dar um otimismo aí para a torcida. Pois é, o ABC agora tem 2 jogos fora, né? Domingo enfrenta o Remo, tá em 3º lugar com 21 pontos, respirando mais aliviado, mas tem que ficar de olho. E também pela Série C do Campeonato Brasileiro, o Globo de Ceará-Mirim arrancou um empate de 1-1 fora de casa contra o Atlético Acreano. O time do Acre perdeu a invencibilidade, tinha 100% em casa, mas chega aos 27 pontos e se mantém na ponta da tabela. Já o Globo chega a 19 pontos e está na 7ª posição. O Globo aí está empatando mais do que deveria, né? Mas assim, o jogo de ontem a gente pode dizer que foi até bom um empate. Não, com certeza, eu acho que é fato que vem empatando muito, mas essa viagem aí para fora de casa foi muito possível esses 2 empates, porque são equipes difíceis, que estão melhor colocadas, né, no grupo, então eu acho que é um motivo para se comemorar sim. Mas também ligar o alerta que não é só empate que vai fazer com que o time consiga chegar no G4 e sonhar com a classificação, né, para a próxima fase. Mas eu acho que nesse jogo o Globo deu trabalho, sim. Eu acho que os 2 times tinham uma ideia do que iam fazer no campo, né? O Atlético com a posse de bola, indo mais para ataque, postura mais ofensiva, e o Globo segurando ali na defesa. Eu acho que eles foram bem nesse sentido, não 100%. Até porque, né, o Atlético é o primeiro do
grupo, então ele precisava dessa segurança. Com certeza. Exato, então eles fecharam bem e tentaram no contra-ataque, né? No primeiro tempo não deu muito certo, a pontaria não estava afiada, e aí no segundo tempo o jogo meio que foi outra história, né? Porque logo de início o Atlético Acreano fez o seu gol, ligação aí de Rafael Eduardo, que foram os destaques da partida, mas depois também deram uma bola na trave e depois o Globo já respondeu. Eu acho que eles, depois de levar esse gol, né, sentiram que realmente precisavam correr atrás do mesmo porque o primeiro tempo foi mais difícil, né? Ficou no 0-0 e Romarinho, né, como sempre, aparecendo, sendo um destaque, né? Os destaques do Globo. E é importante, né, ver como o Globo está conseguindo se manter, principalmente nesses momentos de jogos difíceis contra o líder do campeonato, apesar de ter saído com empate, mas foi uma vitória, né, por ter jogado dentro da casa do Atlético. E conseguiu se defender bem, conseguiu botar o seu jogo, e o Atlético teve bastante dificuldade. Isso é um ponto positivo. Eu só queria pontuar que eu acho que o Globo pode ser um pouquinho mais ambicioso, né? Eu acho que estão se conformando um pouco com os resultados. A gente já não é de hoje que a gente vê que o time precisa levar um gol para ir atrás. E a gente pode dizer que esse grupo é muito equilibrado. Então, um empate aí, nessa altura do campeonato, não sei se é tão bom. Pois é, tá perto da zona ainda, A sorte é que o Globo agora tem 2 jogos em casa, inclusive, na sexta-feira, às 20 horas, ele enfrenta o Náutico. Segundo aí no grupo, então vai ser... Vai ter que vencer. Vai ter que deixar os 3 pontos em casa. E não temos tempo para mais nada. O TV Esporte vai ficando por aqui. Quero agradecer as nossas comentaristas, Letícia, Thaís, Eline, muito obrigada. Letícia aí dos Cabelos Rosa. Pois é, que é isso, Ju. Obrigada por deixar, né, a gente ter esse espaço. Obrigada, meninas, pela companhia e vocês que acompanham aí em casa. Obrigada, meninas, por mais uma noite aqui com vocês. Obrigado, pessoal de casa. Obrigada, meninas. Vamos ver a semana que vem como é que vai estar o cabelo de Letícia, né? Vamos esperar. Obrigada a você de casa, até segunda-feira. É isso aí, sigam as nossas redes sociais, TV URN no YouTube, TV Esporte RN no Facebook, TV Esporte no Instagram. Tchau e até a próxima!